pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos para a nossa 10ª semana de atividades contínuas aqui via internet, né? Então vamos lá. A gente está vendo, né? A gente viu bastante coisa relacionada à sociologia urbana, violência, né? Segregação e tudo mais, né? A gente viu muita questão da violência, papel da mídia e tal. Agora a gente tem que avaliar um pouco outras dimensões, tá? E uma delas, que é bastante importante, que a gente acaba tendo dentro do espaço urbano, que é a dimensão da segregação, tá? Segregação é uma coisa muito presente dentro da organização dos núcleos urbanos. Independente do país que vocês forem, vai ter segregação. Eu vou ter que retomar um pouco, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho para vocês lembrarem o que é o Max Weber Durkheim, que é a relação entre indivíduo e sociedade. Isso aqui é bem importante, que vocês têm que retomar sempre quando vocês analisam sociedade e as diferentes facetas da sociologia que a gente está estudando aqui. Por quê? Não sei se vocês lembram lá, né? A relação entre estrutura, né, social e autonomia do indivíduo, essas duas coisas. Durkheim, sociedade determina o indivíduo, né? A sociedade é muito mais forte que o indivíduo, então o indivíduo, para Durkheim, tem pouca capacidade de ação dentro da sociedade. Weber, o indivíduo, a ação do indivíduo constitui a sociedade, ou seja, a sociedade é o somatório de indivíduos, né? E os indivíduos com padrões comuns, né? Ou seja, aquilo que eu sou associado àquilo que o outro é e que as outras pessoas são, é o que constitui a sociedade. Então a sociedade é um somatório de indivíduos, de certa forma, né? Então ele inverte a lógica do Durkheim, né? E a sociedade só é importante a partir daquilo que o indivíduo incorpora dentro das suas formas de ação, né? Como o indivíduo age, né? Vai dar modelos de como a sociedade funciona. É isso. Então o indivíduo ele tem muito mais autonomia do que na perspectiva do Durkheim. E a perspectiva do Karl Marx, ela tem relação com classes sociais, né? Então, como as classes sociais se comportam, né? E como uma classe social se comporta em relação à outra. Então, as classes sociais são o núcleo de análise dele, né? E como essa classe social, ela se organiza, então ela tem a ver com o poder que a classe social tem, com a quantidade de recursos, né, com a dimensão material, né, então com o dinheiro que ela tem, recursos materiais, poder, com tudo, o aparato, a estrutura de organização daquela sociedade, como aquelas classes sociais, né, vendo recursos e poder, está em relação a outras classes sociais, que também têm recursos e poder. Então, como elas dialogam, como é que elas dialogam ou entram em conflito, como as classes sociais disputam espaço e disputam poder dentro da sociedade. Então é isso que o Marx estava vendo. Resumidamente, né, um resumo muito rápido para vocês desses três autores que vocês já devem ter visto, né, anteriormente. Muito bem. Né? Quando a gente vai analisar a organização social das cidades e, sobretudo, a questão da segregação, a gente não tem como não avaliar estas questões. Por quê? Já falamos um pouquinho antes. A organização das cidades, e eu não estou falando do Brasil, não é uma crítica simplesmente aqui, isso é um modo de operação do mundo que a gente vive, né? A gente vive num sistema, todo mundo sabe, capitalista, né? Tem exceções, né? Poucos países, mas hegemonicamente o sistema produtivo é capitalista, e dentro do capitalismo ele tem essa forma de organização, né? Que é baseada muito no mercado, né? O mercado ele organiza a sociedade. E organiza de que forma? Através da construção de espaços de interação baseado nas classes sociais. O que isso significa? Dependendo do meu poder de consumo, eu vou ter toda uma organização dentro do espaço urbano no qual vai determinar aonde eu vivo e aonde eu frequento. Então, vamos lá. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Baseado na quantidade de recursos que eu tenho, da classe social a qual pertenço, eu vou ter um poder aquisitivo. A classe social tem relação com quanto eu ganho.
Dependendo de quanto eu ganho, eu vou conseguir comprar ou alugar uma casa ou apartamento no bairro A, B ou C, porque envolve o meu poder de consumo. Então, eu vou ter, em função do meu poder de consumo, eu posso ver aonde eu consigo morar. Quem vai morar nesses lugares, por óbvio, são pessoas com a mesma quantidade de recursos que eu. É assim que funciona, né? É muito difícil uma pessoa rica morar numa favela. E mesma coisa, o inverso também acontece. Vocês dificilmente vão ver uma pessoa com baixíssima renda, né, morando numa zona de rico. Essas coisas não acontecem. Por quê? Preço do imóvel é muito simples. Não tem como isso acontecer, né? E isso vai gerar uma concentração de renda e populacional, do tipo de população em determinados espaços. Então, em determinada zona da cidade vai ter um grupo social, em outra zona da cidade vai ter outro e tudo mais. Beleza, tá? Para além disso, a gente vai ter ainda a dimensão do comércio. O comércio se organiza nas cidades também em função da classe social. Ou seja, determinadas áreas da cidade vão ter tipos de comércio destinados a determinadas classes sociais. Isso qualquer cidade em geral é assim. Santa Maria é um pouco confuso porque o centro da cidade ele é pequeno comparado a outros locais. Então, ali no centro da cidade, tu consegue ter as lojas mais digamos, de luxo e lojas populares, muito próximas uma das outras, né? Santa Maria não é um bom exemplo para a gente analisar isso. Mas, por exemplo, Porto Alegre isso é mais emblemático. Cidades maiores é mais emblemático, como Porto Alegre. Lá a gente vai ter bairros específicos que vão ter as lojas de grife, né? E outros bairros com lojas mais populares e outros assim mais classe média e regiões que é tipo feiras, assim, que é coisa que é o comércio bem de povão, né? Isso é muito separado, né? Porto Alegre, São Paulo também, São Paulo é emblemático, né? Avenida Paulista são as lojas ricas de luxo, né? A cidade não tem loja popular na Paulista. Então, as cidades, elas meio que se organizam assim, né? Determinados espaços, né, dentro da cidade vão conter concentrações, primeiro, né, que eu falei, de populações que vão residir em determinados espaços, em outros, concentração de comércio, né, que vão ter em determinados espaços. Então, toda a geografia da cidade, toda a organização da cidade, ela segue o padrão financeiro, ela segue o padrão de consumo. Isso está diretamente associado à dimensão da classe social. Tá? Só vocês analisarem, pararem para pensar sobre a distribuição da cidade, vocês vão ver isso. Aí entram outras questões. O trânsito nas cidades, o local onde as pessoas vão dentro das cidades, também segue essa lógica. E aí entra outra dimensão. Porque a partir da quantidade de recursos que eu tenho, vai dizer aonde eu consigo ir. Então, por exemplo, a gente vai andar no centro da cidade. Vocês vão ver que no centro da cidade, basicamente, quem circula é classe média, com pouquíssimas exceções. E as exceções, basicamente, são pessoas pedindo, né, dinheiro ou vendendo alguma coisinha, que são as pessoas mais humildes. Mas, via de regra, no centro da cidade circulando, aqui de Santa Maria especificamente, é classe média. Né? Se vocês forem entrar num café, qualquer café no centro da cidade, vocês vão ver que só tem gente de classe média. Os espaços de consumo, eles estão relacionados, né? Os locais onde as pessoas vão estão relacionados à sua classe social. Isto, por sua vez, gera uma outra questão, que é os núcleos de convivência. Então a gente está saindo um pouquinho, e os núcleos de convivência, eles também são marcados pela questão da classe social. É só vocês olharem, né, para vocês, né? Vocês vão ver que dentro da escola de vocês, as pessoas pensam
Por mais que existam divergências, de forma um tanto semelhante, porque a lógica de organização de vocês, mental de vocês, está relacionada à classe social também. Isso aí não é uma crítica, é assim que funciona, tá, gente? E a escola, ela também representa a classe social das pessoas. Então, determinadas escolas, né, vamos pegar escolas particulares, em geral, são núcleos de convivência de pessoas de classe média, porque elas têm que ser pagas, né? Nem todo mundo tem condição de pagar uma escola. Então, em geral, quem frequenta escolas são pessoas de classe média para cima, né? Média alta, ricos, enfim, esse tipo de gente. Quem vai para a escola pública, em geral, é classe média baixa, né? Aí depende da região onde a escola está, e escolas, obviamente, muito de periferia, são as pessoas mais humildes. Então, a escola também, dentro da geografia da cidade e da organização, enfim, se é paga, não é paga, e dessas coisas assim, ela também determina a convivência das pessoas, porque botando a pessoa em determinada escola, ela vai ter convivência com pessoas que pertencem à mesma classe social e, consecutivamente, compartilham de determinados valores iguais, porque isso também ocorre. As classes sociais, elas em geral têm uma forma de encarar o mundo baseada muito no seu poder de consumo. Porque, claro, quanto mais recurso a pessoa tem, mais liberdade ela tem. Não é? Se eu tenho muito dinheiro, né, eu já comentei um pouco em aula, se eu tiver... o que me impede, por exemplo, agora tudo, né, mas antes da pandemia, vamos pensar no mundo antes da pandemia. Se eu fosse muito rico e quisesse ir amanhã para Paris, eu ia se eu tivesse dinheiro, né? Porque o que me impede de ir para lá é simplesmente ter dinheiro, fora do contexto de pandemia, tá? Se eu tivesse muito dinheiro, muito recurso, a minha liberdade de ação no mundo é muito grande. Conforme vai diminuindo o recurso, vai diminuindo a capacidade de ação. Só que esta capacidade de ação no mundo, ela organiza as potencialidades do indivíduo. Ela não determina quem o indivíduo é, mas ela dá as potencialidades. Eu tenho uma liberdade X. O que a pessoa faz com a sua liberdade, o que ela faz com a sua capacidade de ação, determina muito do que ela é. Então vejam, a classe social que ela pertence, ou seja, a quantidade de recurso que ela tem, dá as liberdades. Isso é Marx. Tá? A quantidade de recurso que eu tenho, né, o que eu faço com aquele recurso, determina quem eu sou. Isso é Weber. Tá? E a tradição a qual eu pertenço determina, ele organiza os meus valores. Isso é Durkheim. E o que eu estou falando da tradição? Aqui depende da tradição familiar de vocês. Né? Por exemplo, minha família é muito católica. Beleza, então o catolicismo faz parte da constituição da família de vocês. Desde criança vocês são ensinados na tradição, vocês recebem os valores católicos e tudo mais. E isto organiza parte do pensamento de vocês. É uma tradição que entrou naturalmente na vida de vocês, porque a família de vocês segue aqueles valores, vocês também seguem aqueles valores naturalmente, e isso faz parte da vida de vocês. Consecutivamente, essa tradição, ela afeta quem vocês são. Ela também influencia na forma que vocês são. E vocês não pensam tanto sobre isso, né? Quando a gente segue alguma coisa, acredita em alguma coisa, a gente acredita, não precisa ficar justificando o tempo inteiro. Isso é um valor que a gente tem, uma tradição que a gente tem. Então, isso nos afeta. E isso, essa dimensão dessa cultura afetando quem a gente é Durkheim. Então, é uma relação. Então, vejam, determinadas facetas, sobretudo relacionadas às nossas crenças, daquilo que a gente acredita, num sentido mais amplo, elas são, em geral, tradições herdadas. As escolhas que a gente faz com as liberdades que a gente tem são a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de tomar decisão no mundo. E a quantidade de recurso que a gente tem ao nascer, né, que a nossa família tem, e as liberdades que a gente ganha a partir disso, tem a ver com a nossa classe social. Ou seja, a gente é determinado pela sociedade, de certa forma, assim, a gente tem alguns marcadores, determinado é uma palavra muito forte, mas tem vários marcadores tradicionais, marcadores culturais,
em função de onde a gente nasceu, quem a gente é e tudo mais, a tradição da nossa família. A gente tem marcadores de classe social, que tem relação com o poder financeiro da nossa família, e que a gente constitui depois, quando a gente vai trabalhar e vai ganhar dinheiro, enfim, vai atuar no mundo. E a gente tem marcadores individuais que são a nossa tomada de decisão. Isto tudo, por que eu estou falando disso? Isso tudo está cristalizado na organização das cidades. Isto tudo faz parte da organização das cidades. Porque isto não faz parte só do indivíduo, isso faz parte da cidade. Os comércios que surgem olham para isso. Tudo que existe, o comércio, a forma de organização da economia, ela segue a forma com que a sociedade se organiza. E a nossa sociedade, a nossa, que eu falo do Ocidente, a nossa sociedade capitalista, ela tem essas características. Consecutivamente, o comércio também segue essas características. Né? E ao seguir essas características, ele reforça a lógica que eu trouxe para vocês. Então, isso é um caminho de mão dupla. Né? E as coisas se tornam dessa forma. Então, a gente vai pensar em todos os espaços urbanos, vocês podem ver, vocês vão ver isso, vocês vão ver espaço, como eu falo com cidades maiores, isso é mais evidente. Vocês vão pegar uma cidade que nem São Paulo, né? Vocês vão pegar um bairro da Liberdade lá. O bairro da Liberdade é um bairro oriental, basicamente de japoneses, mas também tem coreanos, chineses e outras pessoas que são orientais lá de outros grupos étnicos, né? Beleza, mas vocês acham que a Liberdade é tudo igual? Dentro da Liberdade tem a separação por classe social, quem é mais rico mora num lugar, quem é mais pobre mora em outro. Não bastasse isso, tem também comércio diferenciado lá dentro. Tem uma série de características dentro da Liberdade que demonstra dentro de um espaço, entre aspas, étnico, né, dentro de uma cidade, ainda outras diferenças que têm a ver com classe social, com interesse, tudo mais. Tem regiões que são bastante de comércio para turista, tem outras regiões que vão ser mais tradicionais, mais fechadas, que é só para o pessoal que mora lá, né, que tem a ver com a tradição do país de origem deles. Enfim, várias coisas dessa natureza se organizam dentro de um núcleo de espaço urbano. Né? E cada núcleo de espaço urbano vai ter essas características. E também, obviamente, essa diferenciação espacial da cidade vai fazer com que determinados grupos sociais, sobretudo os menos favorecidos, não frequentem os espaços sociais das pessoas que têm mais recursos. Por quê? Poder de consumo. É aquela coisa. Se uma pessoa que é muito pobre vai para uma região onde tem uma concentração de lojas e comércio para pessoas muito ricas, obviamente o custo de qualquer coisa naquela região para pessoas mais ricas é muito alto. Aquela pessoa pobre ela só vai olhar o que tem ali e não vai conseguir consumir absolutamente nada. E as pessoas andam pelas cidades a partir daquilo que elas podem consumir. É isso que organiza a trajetória das pessoas dentro da cidade. Então, é assim que funciona. Então, por isso que quando a gente vai pensar a sociedade, o núcleo urbano, ele é um núcleo complexo, porque na sua geografia, na sua espacialização, ele representa todas as características que a nossa sociedade tem. Então, quando a gente analisa a geografia do espaço urbano, a distribuição do espaço urbano, a gente também, né, está analisando a organização social daquela sociedade, né, daquela forma de organização da sociedade que a gente está vendo. Então, conforme a sociedade vai mudando, né, a organização do espaço urbano também vai. Isso aqui é uma linha, embora aqui a gente estude mais a sociedade, né, a gente estuda como a sociedade se, digamos, organiza no espaço urbano. A geografia vai fazer o contrário, né? Ela vai mostrar como o espaço urbano influencia a sociedade. E também influencia, porque, vejam, isso é um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que a sociedade reforça a organização do espaço urbano, ela influencia a organização do espaço urbano, uma vez que o espaço urbano se organiza de determinada forma, isso também acaba gerando marcas na sociedade. Então, isso é um caminho de mão dupla. Por isso que existe geografia e sociologia, estuda a mesma coisa. Mas estuda a mesma coisa a partir
de vetores diferentes, né? Sociologia estuda da sociedade para a organização da cidade, em geral a geografia estuda da organização da cidade para a sociedade. Estuda em sentido contrário, mas é praticamente a mesma coisa e nenhum está mais certo que o outro, porque essas duas coisas ocorrem, né? Então, é assim que se organiza. Por hoje é isso, pessoal. Na próxima a gente vai estudar segregação mais profundamente, outras coisas do gênero, mas eu espero que vocês tenham entendido como é que essa coisa da cristalização e organização das cidades, tá? A partir das categorias sociológicas, tá bom? Ficou um pouco pesado, se tiverem dúvida, mandem comentários, mandem textos, né? E a gente continua conversando sobre isso aí, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até, galera!